por que a Lada durou tão pouco no Brasil? A marca, que prometia durabilidade e resistência aliada ao preço acessível, desapareceu do mercado brasileiro após 5 anos, o que afinal deu errado. Olá, amigos do canal PL, olha só, se você está chegando no canal que traz literatura automotiva e nostalgia, se inscreva para receber as notificações, também dê o joinha. Vamos falar de Lada? Em 7 de abril de 1976, o então presidente brasileiro, o general Ernesto Beckman Geisel, assinava o decreto do projeto de lei número 1455, que, entre outros itens, proibia a importação de veículos automotores para o país. O objetivo era proteger e incentivar a indústria nacional, mas não foi bem assim. Essa lei vigorou por 14 anos e nesse período o mercado brasileiro automobilístico viveu uma estagnação tecnológica perante outros países. No final dos anos 80, o Chevrolet Opala, por exemplo, ainda estava na mesma carroceria desde o seu lançamento lá em 69, apenas com restilizações, né? Só para citar um exemplo. No dia 9 de maio de 1990, essa lei lá de 76 foi revogada pelo presidente Collor, que já havia inclusive chamado os carros brasileiros de carroças tempos antes. Essa reabertura fez parte de uma política de abertura econômica do governo Collor e marcou o fim da reserva de mercado para a indústria automobilística brasileira. Nesse meio tempo, houve também incentivos aos populares e logo era lançado o Fiat Uno Mille, graças a uma redução de 40% para 20% na alíquota do IPI vigente, que viabilizou o lançamento do primeiro carro do povo dos novos tempos. Um dos primeiros modelos importados que chegaram no Brasil após a abertura, e chegou ainda de maneira independente, foi um luxuoso BMW que representava de fato todo o luxo e tecnologia europeia. O primeiro a ser vendido oficialmente foi o Alfa Romeo 64, um sofisticado sedã que custava $135 mil, pessoal. Mas não foi só marcas de nicho de alto luxo que se interessaram pelo nosso mercado. A reabertura comercial também atraiu a russa Lada, conhecida por fabricar automóveis rústicos e simples. O burburinho da chegada da Lada no Brasil incomodou produtores de veículos nacionais, no caso o Gurgel, João Conrado do Amaral Gurgel, que era o dono da Gurgel Motores, sediada em Rio Claro, inclusive já fiz um documentário sobre a Gurgel. Vamos ver o que ele disse aqui numa entrevista na época. O que você acha dessa importação de veículos estranhos, essa importação liberada recentemente pelo governo? Eu acho que a ideia do presidente Collor em entrar carros de alto luxo no país, eu acho que é bastante interessante. Naturalmente, isso não representaria mais de 1% dos carros produzidos, cerca de 10 mil carros. Importar Mercedes, importar BMW, importar carros que tenham tecnologia, eu acho isso aí muito bom. Mas em fazer dumping com supercarroça estipulada, eu acho que é uma perda de emprego brasileiro, não contribui em nada para a nossa tecnologia e pode gerar uma confusão muito grande no mercado. Pois é, o João Gurgel não gostou dessa história de supercarroças. A Lada nasceu lá na antiga União Soviética em 1966 e fazia parte de um grande projeto de motorização do país. Com a ajuda da italiana Fiat, a marca lançou o lendário Lada 2101, uma versão soviética do Fiat 124. Rústico, fácil de consertar e quase indestrutível, o carro virou símbolo da vida soviética. Mas ninguém imaginava que décadas depois a evolução desse 2101, que é o 2105, estaria rodando do outro lado do mundo, no caso, aqui no Brasil. Agora ficou mais fácil ter um carro importado, e os responsáveis por isso são esses homens que dirigem a Lada, maior fabricante de veículos na União Soviética. Eles vão investir $40 milhões no mercado brasileiro e comercializar carros como esses, que começam a chegar por aqui no final de setembro. A empresa está apostando nas duas principais características desses carros: a durabilidade e a resistência. Este aqui, por exemplo, é o Niva, um carro com tração nas 4 rodas e que pode ser comparado ao Jeep. A diferença, segundo a empresa, é que esse, além de ser mais moderno, mais resistente, chega a fazer até 12 km com 1 litro de gasolina. Uma outra característica é que ele pode ser usado na cidade como carro de passeio. Ele vai custar no Brasil em torno de 800 mil cruzeiros.
Já o Samara é o mais popular carro na União Soviética e foi lançado na Europa no ano passado com grande sucesso. Chega a fazer até 17 quilômetros com 1 litro de gasolina. A ideia é atingir o consumidor que deseja um importado com economia. Ele vai custar 700 mil cruzeiros. A Lada do Brasil foi criada em julho de 1990, pouco tempo após a reabertura comercial, e pisou fundo no acelerador, dando início à montagem da sua rede de concessionárias. Em 22 de outubro de 90, desembarcava no Porto de Santos um carregamento de 3.028 veículos. A marca russa prometia carros rústicos, simples e baratos, basicamente o oposto do que as marcas premium de luxo ofereciam. E chegava também com uma ousada campanha publicitária, com várias campanhas publicitárias que chamavam a atenção. Sabe quanto custa um motor resistente e confiável como esse? Uma fortuna. Mas para você, a Lada faz por um precinho camarada. E um câmbio de 5 marchas, você faz ideia? Para você, a Lada faz por muito menos. 4 portas e um amplo porta-malas. Sabe quanto custa? Mas para você, a Lada faz pela metade. E um design arrojado? Caríssimo. Mas o design, a Lada faz de graça para você. A Lada ofereceu 3 modelos no Brasil, né? Como eu já disse, 2105, né, sedã e perua, o Samara e o Niva. O modelo 2105 aqui foi batizado de Laika e Laika SW respectivamente. Usava um motor 1.6 4 cilindros em linha, na posição longitudinal e arrefecida a água com 74 cavalos. Mesmo com um visual ultrapassado da década de 70, até mais arcaico que carros brasileiros, eles chamavam a atenção de bastante gente devido a 3 fatores. O primeiro fator, né, fator novidade. Carro novo chegando, novidade, o povo gosta de novidade. Segundo fator, preço. Por incrível que pareça, o Lada Laika era vendido a um preço menor do que o Uno Mille e você levava para casa um sedã de 4 portas com mais espaço. E o terceiro fator, que é o status de carro importado. O Brasil vinha de um período de quase 15 anos de restrição para carro importado. Então, de uma hora para outra, ter um carro importado era sinônimo de status, nem que fosse um Lada. E só para vocês terem uma ideia, o Laika era vendido por $5.000, enquanto o Uno Mille, que era a entrada da linha Uno, era vendido a $6.500. O modelo também fez muito sucesso entre os taxistas que viram nele uma opção barata, espaçosa e robusta. Esse preço super competitivo levou outras marcas a acusarem a Lada de estar praticando dumping, que é a prática de vender um produto por preço abaixo do valor de mercado. Segundo as marcas, isso acontecia porque o Lada Laika tinha parte de seu preço custeado pelo governo soviético. O Jeep Niva com tração 4x4 prometia levar o jovem brasileiro pelo mau caminho, como dizia a propaganda. Lançado em 1977, foi um dos primeiros carros do mundo a combinar tração 4x4 e uma carroceria monobloco, equipado com tração total permanente, carroceria de aço fechado e suspensão por molas helicoidais. Ele era um carro confortável, claro que dentro das limitações da categoria. O hatch Samara, que era o mais moderno deles, foi lançado na Rússia em 1984 e ainda com o design original estava pronto para rivalizar com os concorrentes nacionais. Ele teve uma versão sedã que não fez sucesso e também um modelo conversível chamado Lada Natasha, que infelizmente não veio para o Brasil. Teria sido um concorrente para os conversíveis Escort XR3 e Cadete GSI. A meta da Lada era ousada: vender 50 mil carros por ano. Isso representava na época 6,5% do mercado nacional. Logo no primeiro ano, 15 mil veículos foram faturados. Em maio de 91, a Lada já possuía sede própria, com a enorme logomarca russa estampada diante da Avenida Sumaré em São Paulo. A rede de concessionários já chegava a 126 unidades nessa época. A meta era chegar na casa de algo entre 14 a 20% do mercado até 1995. E a possibilidade de construir uma fábrica para a produção de veículos no Brasil também não era descartada. Eles tinham essa ideia de viabilizar, claro, a construção de uma fábrica de automóveis Lada no Brasil. Mesmo possuindo carros bem resistentes, os Ladas sofriam com a má tropicalização dos carburadores. Os carburadores, pessoal, sofriam com a gasolina brasileira, que tinha muito álcool. Estamos falando do começo da década de 90.
Naquela época, o percentual de álcool, havia o álcool, mas o percentual era bem menor do que os 30% atuais. Você imagina na época como seria se fosse igual hoje, né? Com 30%. Mas os carburadores russos, soviéticos, sofriam com a gasolina brasileira. Além disso, também haviam reclamações nas redes de concessionárias por falta de peças e também algumas reclamações nas prestações de serviço da rede de concessionária. O ex-gerente de comunicação e marketing da Lada disse numa entrevista que o empresariado automotivo brasileiro, que antes reclamava do mercado fechado, né, e da interferência do governo, mostrou sua outra face, impediu a isenção do IPI na venda do Laika para táxi e criou dificuldades na área de consórcios e demais problemas burocráticos para os importadores. Não era só com a Lada, inclusive havia uma espécie de rincha entre a Anfávia, que representava as montadoras nacionais, e a ABIVA, que representava os importadores, a ABIVA que hoje é a ABIFA. Com o passar dos anos, o segmento de importação começou a ser dominado pelas próprias montadoras que já estavam estabelecidas aqui. Em 1995 já haviam quase 370 mil veículos importados circulando no país. Isso acabou afetando a balança comercial. O governo reagiu aumentando a alíquota de importação de 20% para 32% e de 32% para 70% no final de março de 95. Isso praticamente inviabilizou a operação da Lada no país e minou os planos da futura fábrica. A essa altura do campeonato, cerca de 80% das concessionárias também já haviam deixado a representação da Lada no país. A marca russa deixou o mercado brasileiro após 5 anos e aproximadamente 33 mil veículos vendidos. É um número expressivo. Vamos ver como está o cenário atual de registro desses carros. Nesse sistema interno que nós usamos, nós podemos ver que hoje existe o total de 27.871 modelos da Lada registrados no país, né? O modelo mais popular é o Laika 1.6, o sedã, né? Com 13.780 exemplares, seguidos pelo Niva, que é o queridinho dos trilheiros, né? Dos jipeiros até hoje, com 8.470, depois o Samara, o Laika SW, tem um modelo aí que tá em branco, tem o Niva Pantanal, nem sabia da existência desse modelo, tem o Samara 1.5 e o Niva 1.7. Você vê que tem alguns modelos raros aí pro meio, né? E o maior volume de vendas foi mesmo ali em 91 a 93. A Lada foi embora do Brasil em 1995, mas, como nós vimos, grande parte desses carros estão por aí, pelo menos estão registrados. Se estão rodando, já é outra história, né, pessoal? É outra história. O mais contemporâneo, o Lada Samara, que era o mais moderninho, ele chegou a ser exportado para países da Europa Ocidental e África e durou em produção até 2013 com uma reestilização de gosto bastante duvidoso. Era basicamente o mesmo carro lá de 84 com faróis mais modernos, enquanto o veterano Laika sobreviveu até 2015 com pouquíssimas alterações, quando deixou de ser produzido lá no Egito. Já o Jeep Niva está em produção até hoje, lançado em 1977, é certamente um dos carros mais antigos em produção, sem grandes mudanças no mundo, e promete garantir este posto pelo menos até 2027. O atual CEO da AutoVAZ, que fabrica esses carros, né, o Maxim Sokolov, afirmou que o Lada chegará ao seu aniversário de meio século, sendo feito exatamente como foi concebido na década de 1970. Talvez ele tenha sido radical, dizendo que vai chegar exatamente como foi concebido, porque ele sofreu modificações, poucas, mas sofreu. Por exemplo, em 2009 ele recebeu um novo tabelier com um novo painel. Em 2020 recebeu novos comandos giratórios para o sistema de ventilação e tomada 12 volts. A lanterna traseira também foi redesenhada. E o CEO ainda disse que as vendas do velho Jeep estão muito boas e crescendo. E eu entendo. É um carro simples, robusto e que atende às necessidades dos consumidores. O Brasil hoje, o mercado automobilístico nosso tem que se adequar, os carros têm que se adequar numa série de exigências, né, para poder ser vendido.
Mas eu tenho certeza que se a Fiat pudesse fabricar o Uno Mille até hoje, ela fabricaria e estaria vendendo muito. Essa é a realidade. Só que eles vão empurrando tecnologias obrigatórias com aquela promessa de segurança. Então é ABS, é airbag, é controle de estabilidade, é isso, é aquilo, é ESP, PQP. E os projetos mais antigos acabam inviabilizando a produção deles. Mas eu tenho certeza que se tivesse hoje um Uno Mille sendo vendido na faixa ali dos 30 mil reais, zero, venderia muito. Então só para citar, lá é vendido o carro e vende bastante, né? É a curta trajetória da Lada no Brasil, que durou 5 anos, foi embora em 95, basicamente por questão de imposto, porque o imposto de importação catapultou de percentual e inviabilizou a operação da Lada. Não foi só a Lada que foi embora, outras marcas também foram, né? E hoje a gente tem aí uma frota de quase 30 mil veículos que estão registrados no país. Este é mais um episódio da Sessão Nostalgia, que leva até você muita literatura automotiva. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. E aliás, se você tem um carro antigo com mais de 30 anos, quer pôr a placa preta, fala comigo. Entre em contato conosco. Se você for da região aqui do estado de São Paulo, fica mais viável para nós. Eu vou certificar o seu carro para placa preta de coleção. É isso aí, meus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.